tarde a todos. Sou Marcos Mariano, eu sou da área, departamento de Security da Yara Brasil, responsável pelas operações da cadeia de suprimentos, na área de segurança da cadeia de suprimentos. Tá? O departamento ele é um departamento que ele está dividido em algumas sub-áreas, cuidando de toda a parte, de toda a logística, de todo o fluxo de negócios da empresa, né? E eu sou o especialista, que sou responsável ali pela área da cadeia logística. Tá? Vou passar aqui a palavra para o meu colega, tá? O Eduardo, que irá falar um pouquinho sobre o institucional da empresa. Pessoal, boa tarde. Bom, eu sou o Eduardo, sou coordenador de produção aqui do Polo de Rondonópolis, né, de fertilizantes. Eu vou falar um pouquinho sobre a empresa Yara, né, como ela funciona no mundo e também um pouquinho aqui no Brasil. Bom, nossa visão e nossa missão é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável, né? E a gente, como visão, a gente quer uma sociedade colaborativa, um mundo sem fome e um planeta respeitado. Então, fala-se muito da nossa responsabilidade como planeta, né? E como a produção de alimentos, e isso vem muito do que a gente produz no fertilizante, né? Então, a missão nossa é produzir o fertilizante para a gente conseguir potencializar a produção de alimentos no Brasil e no mundo, né? A gente é muito forte em questões de valores, né? Então, a gente é baseado nos valores de ambição, curiosidade, colaboração e responsabilidade. Então, aqui até, usando nossos valores da companhia, reitero a importância da Yara estar num evento como esse, né? A gente está aqui praticando nossos valores para assim contribuir com as autoridades e com a sociedade, né? Para a gente conseguir combater esse tipo de crime, né? Ou seja, o roubo, a adulteração e o furto de fertilizante, né? Então, a gente sim, se dispõe muito em conseguir participar desse tipo de evento para a gente contribuir com os órgãos públicos da sociedade. Então, a nossa sociedade, né, é uma sociedade muito mais colaborativa, é isso que a gente quer, né, promover os colaboradores engajados e diferenciados em um ambiente de trabalho seguro e produtivo, né, então a gente preza muito pela segurança do nosso ambiente de trabalho, assim como a ética também profissional. A Yara é uma empresa norueguesa que preza muito a ética nos seus negócios, né? Então, é muito importante isso pelo tipo de assunto que a gente está tratando aqui hoje. Um mundo sem fome, né? Então, reduzir os desafios relativos ao fornecimento de alimentos para criar benefícios permanentes para a sociedade. E um planeta respeitado, né? Que a gente quer reduzir o impacto climático da nossa produção nas produções agrícolas. Então, é uma contribuição, né? Faz parte do nosso DNA como empresa, contribuir com a sociedade e com o nosso planeta de uma forma mais sustentável. A presença da Yara no agro brasileiro, né? Então a gente tem várias unidades no Brasil inteiro, né? São centros de excelência, de experiência ao cliente, complexos industriais de produção que produzem o próprio grânulo de fertilizante, né? Aqui em Rondonópolis a gente não produz o grânulo, sim a gente faz a mistura, que é para o cliente, de acordo com a formulação que ele precisa, né? Então tem as nossas unidades de mistura aí, que são a maioria espalhadas pelo Brasil, né? Unidades portuárias, né, que a gente atua e recebe a maioria do fertilizante é de origem importada, né? Então a gente tem as nossas unidades portuárias também espalhadas pelo Brasil para atender a nossa cadeia logística. Unidade de soluções industriais, nosso centro de excelência e nossos escritórios administrativos. Nossos escritórios administrativos ficam em Porto Alegre e em São Paulo, que são nossos corporativos, né? As atuais soluções da Yara, né? Nós temos soluções prêmios para a nutrição de plantas, né? Ferramentas digitais transformadoras e profundo conhecimento agronômico, né? Então a Yara faz todo um trabalho de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos, né? Para a gente conseguir potencializar nossa produção de alimentos, né? Lá no campo. Então tudo pensado no cliente para a gente conseguir combater e garantir a nossa produção de alimentos, né? Combatendo a fome assim no planeta, né? Então ajudar os agricultores a produzir alimentos sustentáveis e nutritivos de forma sustentável e lucrativa, né? Agora falando um pouquinho mais sobre Rondonópolis, né? Rondonópolis, a gente tem 2 unidades presentes aqui em Rondonópolis. Para quem conhece a cidade aqui, fica uma na saída para Campo Grande, outra na saída para Cuiabá, né? Sendo que são 3 máquinas misturadoras, né? Então são 3 maquinários que produzem fertilizante, 3 linhas, né? Sendo que uma das unidades nós temos 2 máquinas misturadoras e uma delas, que é menor,
tem somente uma máquina misturadora, né? A gente recebe fertilizante de 3 portos, né? É o Porto de Santos, Paranaguá e São Francisco. E um modal ferroviário, que é o modal que nos atende aqui via o terminal da Rumo, né? Então, vem o produto lá de Santos até Rondonópolis aqui via o terminal da Rumo. Hoje, em Rondonópolis, nós empregamos cerca de 250 pessoas, então é uma indústria que tem uma certa representatividade no número de funcionários aqui na cidade também. Essa aqui é a nossa unidade 1, né? Essa aqui é a maior, são 2 máquinas misturadoras, né? Ela tem capacidade de produção de 78 mil toneladas por mês, né? Então é uma alta produção. E a gente tem capacidade de armazenagem de 92 mil toneladas, né? E esse dado é super importante para esse ano que a gente está vivendo, né? Um ano desafiador, que a gente está internalizando muita matéria-prima porque a gente está com dificuldades no mercado de abastecimento internacional, né? Então a gente acompanha os noticiários aí, então esse ano é um ano muito atípico falando de armazenagem, né? A gente está usando praticamente toda a nossa capacidade de armazenagem na fábrica justamente para a gente conseguir internalizar e contornar os problemas aí dos conflitos internacionais que a gente vem acompanhando. Na nossa outra unidade, né, que é uma unidade menor, essa aqui fica na saída para Cuiabá, lá no anel viário, né, ela tem uma unidade de mistura, são 42 mil toneladas produzidas por mês, e aqui novamente, né, uma capacidade de armazenagem de 80 mil toneladas. Né, então, somando as 2 unidades aí, dá mais de 170 mil toneladas de armazenagem que a gente tem de capacidade aqui em Rondonópolis. Né. Isso é uma capacidade alta, né, a gente tem dificuldades logísticas, né, por Rondonópolis estar mais no interior do país, né, e também a gente está usando muito nossa capacidade justamente por conta da crise que a gente vem acompanhando sobre o fertilizante. Como funcionam os fluxos logísticos, né, para a gente acompanhar sobre o fertilizante aqui. Então esse aqui é o fluxo logístico do mercado de fertilizante como um todo, né, não exatamente da Yara, né, então as maiores regiões que concentram, né, o consumo de fertilizante é aqui nessa região central do Mato Grosso, né, e também um pouco aqui do sul, né, oeste da Bahia, aqui nessa região do Maranhão também, e também nessa parte de Goiás, que são justamente as partes mais escuras do mapa, né. Então tem várias entradas de fertilizante pelo país, né? Tem os terminais portuários lá de Santarém, Itacoatiara no Amazonas, Vila do Conde no Pará, São Luís, né, que são os terminais portuários mais do norte, tem os do nordeste também aqui, Maceió, Salvador, Aracatu, e aqui mais no sudeste, né, Vitória e o Porto de Santos, né? Já no sul, Paranaguá, Antonina, São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande, né? Até Rio Grande é uma das nossas unidades maiores que nós temos em questão de recebimento de fertilizante e também de produção do próprio grânulo, né? Então, a nossa unidade mais nova e os maiores investimentos da Yara estão hoje no terminal de Rio Grande. Então, todos esses terminais portuários aqui, eles fazem internalização, né, da matéria-prima no país, né? Então, sendo que Rondonópolis aqui, a gente vê no próximo slide, é abastecido geralmente pelo Porto de Santos, Paranaguá e São Francisco, isso falando da fábrica, né? Então todos esses terminais portuários passam por modais ferroviários ou diretamente vêm de caminhão desses portos até a nossa unidade de Rondonópolis, onde a gente faz a distribuição para todo o estado, né? Recentemente tem uma parte dos nossos volumes que vem via Barcarena, né? Até um modal hidroviário, onde a gente opera com uma fábrica terceirizada, né, que é lá em Miritituba, e assim ela abastece aí a região mais do norte do Mato Grosso. E ainda vem fertilizante para o Mato Grosso da unidade de São Luís, né, via o porto lá de São Luís, que abastece essa região aqui do estado também. Então são rotas que vêm do sul do Mato Grosso, vêm do norte do Mato Grosso, para a gente conseguir atender o estado e a produção de fertilizante daqui, né. Hoje a Yara em Rondonópolis tem previsão para entregar 1.200.000 toneladas de fertilizante esse ano para o Mato Grosso, sendo que o estado consome cerca de 10 milhões de toneladas, né? Então, a Yara, por si só, é responsável por praticamente 10% da produção de fertilizante no Mato Grosso. Bom, o Marcos vai falar um pouquinho mais sobre as principais ocorrências ligadas à equipe de security, né? Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, voltando aqui novamente, vamos agora falando, acabamos de ver aqui as rotas, né? Quais são as rotas do fertilizante que nós temos.
E agora nós vamos apresentar onde estão as maiores ocorrências, né? Então, a gente pegou uma estatística aí de 21 e 22, né, onde nós podemos ver que está centralizado, né, as cores mais escuras aqui do mapa são os pontos mais críticos, aonde hoje nós estamos sofrendo bastante em relação a ações criminosas, né, desses grupos organizados em relação aí às ocorrências de roubo, as ocorrências de adulteração e as ocorrências, né, de furto. Tá? Então, a gente separou aqui o roubo de carga, né, onde ele está centralizado, que a gente pode notar bem aqui na parte do sul do país e também aqui no Mato Grosso, que é aquela rota que nós vimos, né, agora há pouco, de abastecimento. Nós temos aqui a questão do furto, apropriação indébita, onde estão ocorrendo, que também a maioria dessa carga, hoje ela sai dos portos aqui do Paraná, Rio Grande, com destino para o Mato Grosso. Também é onde temos registrado diversas ocorrências nessa rota, né? E aqui são as rotas em relação à adulteração de carga, né? Então, como podemos notar, os 3 mapas praticamente eles estão nos mostrando, nos ilustrando que sim, aonde estão são as mesmas regiões, são os mesmos pontos, né, de ocorrência e aonde nos chamam a atenção. Só uma base de estatística nossa, Yara, falando um pouquinho de ocorrências entre as 3 aí, adulteração, furto e o roubo. Em relação a 2021, nós tivemos um aumento aí praticamente de 700% nesses 5 meses. Tá? Então, desde que ocorreu essa questão da guerra, onde teve o aumento do produto, a atratividade da criminalidade aumentou para esse produto essencial para o agronegócio, que é o fertilizante, né? Onde nós tínhamos carga que hoje saíam por 30 mil e hoje vale 200, 300 a 400 mil reais uma carga, né? E aí chamou a atratividade hoje da criminalidade e é onde a gente vê essa estatística, esse aumento de 700% somente nesses primeiros 5 meses do ano. Tá? Então, aqui a gente tem mapeado aqui para vocês, mostrando, ilustrando para vocês aqui onde é. Lembrando que não é somente a Yara que vem sofrendo com isso, pessoal. Nós temos um fórum onde nós juntamos com outras empresas do segmento, né? E ali também eles vêm nos sinalizando que vem sofrendo até, às vezes, mais que nós, né? Como já mencionado aqui pelo Carley, a Yara tem um time forte ali de security que trabalha, né, que contribui com as autoridades nas investigações. A gente tem algumas iniciativas junto com as autoridades de segurança, né, podendo contribuir, criar essa sinergia para que a gente consiga combater, né, essas ações aqui e reduzir esses números aí que estão expressamente aumentaram demais, né? Eu vou chamar aqui agora o nosso colega João. Ele vai falar um pouquinho com os senhores aqui sobre a questão, quais são as dores hoje, o prejuízo hoje para o nosso cliente, né? Ele é a pessoa que lida ali direto com o agricultor, com o nosso cliente, e o João vai falar um pouquinho aqui com vocês. Pessoal, boa tarde, né? Depois do almoço a gente fica meio cansado, mas aqui, como a gente comentou, a gente vai tentar trazer um pouco da percepção do cliente, né? Do produtor, né? Que ele, no final das contas, é o que está sendo mais lesado aí. E aí, para falar sobre isso aí, eu falei assim, cara, não tem como começar a falar se não trazer na base, né, agronomicamente falando. Eu atuo na área comercial com os produtores, né, na venda de fertilizante. E aí, só para vocês entenderem por que eu coloquei aqui a lei do mínimo. Essa lei do mínimo é o seguinte: ali é um barrilzinho onde vocês podem ver que o potássio aqui, ó, o casinho, o potássio, ele está mais baixo e onde está vazando a água. Então, a lei do mínimo, ela segura a produtividade do produtor em qualquer situação. Ali a gente pode falar sobre lei do mínimo em nível de luz, em nível de água. Não adianta nada o cara fazer um fertilizante, fazer tudo, e aí um ano que não chove, ou um ano que dá uma geada. Aqui no Mato Grosso nós não temos, mas lá no sul tem muito. Então,
nesse sentido, né? Então, a lei do mínimo. Então, por que eu estou trazendo aqui? Eu vou trazer 2 trabalhos aqui para vocês, que quando deixa de colocar o fertilizante na produtividade, deixa de colocar na lavoura, o nível de produtividade ele diminui muito. E aí nós vamos abordar melhor. E outra coisa aqui é a lei da substituição, da reposição. Então, aqui o que eu quero dizer? Aqui, não sei se vocês estão enxergando bem, mas aqui nós estamos com um gráfico com 70 sacos por hectare. Nós estamos falando que o nível de fósforo, o fósforo vai estar no MAP, no Super Simples, nos produtos fosfatados ali, o quanto de extração, o quanto de produto que está indo embora. Então, numa lavoura de 70 sacos de soja, nós estamos falando 65 pontos de fósforo está sendo extraído. O que eu quero dizer com isso? Quando o produtor ele coloca o fertilizante na área e ele foi adulterado, alguma coisa do tipo, e ele não tem de fato o fósforo ali, e aqui eu estou falando do fósforo, tem o potássio, tem o nitrogênio, tem diversos. Quando acontece isso, além dele não produzir, que eu vou mostrar os dados ali, que ele tem uma redução de produtividade, ele está deixando, a lavoura dele está levando embora uma parte dessa adubação. E o que acontece? Para os próximos anos, até ele conseguir repor essa extração, até ele conseguir repor esse nutriente que tá em débito, é prejuízo na certa no outro ano seguido. Então aqui, só para vocês verem, não sei se vocês estão enxergando bem ou não, aqui é uma planta que ela está com todo o balanço nutricional ok. Aqui do lado, ó, sem nitrogênio, olha o nível de raiz, como que diminuiu comparado com uma planta onde tem toda a nutrição. E a mesma coisa aqui, ó, fósforo, a mesma coisa, fica limitado, potássio e assim vai. Aqui tem uma série. Então, o que a gente quer dizer com isso? O nutriente, ele se torna essencial para a planta. O que quer dizer isso? Sem aquele nutriente, ela não vai fechar o ciclo. Isso aqui, quando a gente vai para o campo, isso aqui é um trabalho ensaiado que a gente faz com limitação no in vitro, né? Então é bem tranquilo. Aqui dá para ver bem a deficiência. Mas quando a gente vai para o campo, sempre vai ter uma dose mínima ali. Então a planta ela vai conseguir fechar ciclo. E a produtividade do produtor vai ser 0? Não, não vai ser 0, mas vai ser reduzida. E aí aqui a gente traz o primeiro dado. Aqui nós estamos falando em doses de nitrogênios, quilo por hectare. Então aqui 0 de nitrogênio, 30, 60, 90, 120, 150. E aqui a produtividade que a gente atingiu. Então o teto máximo, não adianta também jogar muito fertilizante, mas o que eu quero dizer aqui? Aqui, se o cara colocou 0, ele está colhendo aqui 5.500 quilos por hectare de tonelada de grão, de milho. E quando ele faz a adubação correta, ele vai para 7.100, 7.200, 7.000 aqui, 7.050 talvez. Aqui, fazendo uma conta de padeiro, dividido por 60, nós estamos falando em 25 sacos de soja, de milho, perdão, de milho. Então, é um prejuízo que ele não colocou ali no momento. Aí tem um dado importante aqui agora que eu vou trazer. Nós não colocamos na apresentação, mas o atraso do fertilizante também conta muito. Às vezes, vamos supor que o cliente ele foi roubado, né? O produtor foi roubado, seja no transporte, seja na fazenda, teve adulteração. E nós conseguimos identificar essa adulteração. Ótimo, vamos trabalhar. Porém, até eu conseguir carregar o caminhão da fábrica, até eu levar ele para a fazenda, às vezes já foi um tempo. E esse tempo, dependendo do período que você fica sem esse fertilizante para colocar na cultura, isso é perda do mesmo jeito. Aqui um outro trabalho, e esse trabalho é até um pouco mais interessante, que aqui o nível que chega, ó, nós estamos falando aqui 1,8, 1,9 mais ou menos quilos, toneladas por hectare. E aqui, onde tem toda a adubação em equilíbrio, nós estamos falando em 5,5, 5 toneladas mais ou menos por hectare. Aqui nós temos uma diferença de 55 sacos por hectare. 55 sacos, sem errar. Pode fazer a conta aí, se vocês quiserem. Vai você tirar 1,8, 1,9 menos 5, vai dar 3.003, não. 3 mil quilos mais ou menos. Vai dar mais ou menos uns 50 sacos, né? Dividido por 60. Quando eu trago esse último dado aqui vocês podem ver que está 2019. Aí você fala assim, poxa, mas ele não atualizou, né? Mas não é. O mercado de fertilizante ele é tão dinâmico que uma semana, às vezes, ele sobe e ele baixa muito rápido, né? Mas nesses últimos anos, só para vocês terem uma ideia, hoje 50% do custo do produtor é em fertilizante.
com os preços, depois que surgiu a guerra e tudo mais, os preços eles chegaram em patamares que hoje 50% do custo do produtor está em fertilizante. Aqui, na época, a gente estava falando em 17,5. Hoje nós estamos falando em 50. E aí tem até aquele senhor que apresentou hoje, antes do almoço, ele trouxe um dado interessante, que em 2020 diminuiu o roubo, né? Em 2020 foi a menor taxa de relação de troca. Foi quando o adubo estava mais barato. Que aí é o que você acabou de falar. O quanto, quando o fertilizante está caro, é interessante. Agora, inclusive, é um momento que é interessante, onde nós estamos tendo vários problemas, né? E aqui, para finalizar, eu trouxe também aqui, é só para vocês verem, quando tem distribuição de fertilizante. Aqui não teve distribuição, aqui não foi aplicado. Aqui dá para você ver a faixa, onde tem fertilizante e onde não tem. E aqui eu coloquei aqui limitação logística, só para lembrar o seguinte. Não adianta nada a gente identificar o problema, sendo que lá na frente, às vezes, eu não vou ter tempo para colocar, para resolver, né? Então, que a gente falou de logística, né? O Edu comentou bem, né, Eduardo? Falou. A gente tem uma limitação, o Mato Grosso é gigante, né? E não adianta a gente falar assim, não vou conseguir entregar para todo mundo no tempo que precisa, que às vezes a gente não vai conseguir, né? Então é o trabalho preventivo como está sendo feito aqui, né? Seria isso, acho que fechamos. Pessoal, e é isso então. A ideia aqui foi mostrar para vocês todo esse fluxo, né, hoje no mercado, no agro, com relação ao fertilizante. E aí, o que a gente enxerga aqui, tá? Em relação a esses crimes que vêm ocorrendo, o aumento, o crescimento desses crimes que vêm ocorrendo, tá? São diversos fatores, né? Um deles a questão do aumento do preço do fertilizante, atratividade do produto, mas também a gente vê que hoje a gente precisa que os nossos parceiros dêem um pouquinho mais de robustez nos processos de contratação, né? Onde a maioria dessas ocorrências que nós registramos, te digo que 90% dessas ocorrências a gente conseguiu identificar, né, que foram fraudes cometidas aí através de motoristas que foram aliciados, né, por esses quadrilheiros especializados. Tá? Então, acho que vale sim a pena. Aqui, daqui a pouco vai estar o pessoal aí da Boni para falar um pouquinho sobre a parte critérios de contratação, mas o que a Yara vem trabalhando muito forte com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, é sim a questão de robustecer o processo de gerenciamento de risco de vocês. Não só a questão de gestão de risco, os critérios de contratação de motoristas, né? Então a gente tem identificado isso, né? Essas contratações através de plataformas remotas, né? A gente pegou diversos casos que ocorreram, né? Ou seja, faltou alguma coisa nessas contratações, né? E é isso que a gente vem pedindo, sinalizando diariamente um trabalho constante junto com os nossos parceiros, que é robustecer o processo de segurança da carga, que é o gerenciamento de risco e o processo de contratação. Tá? Acho que encerramos por aqui.